Graça e paz, irmãos, que Deus vos abençoe. Aula 9 sobre batismo nas águas. Vamos falar sobre as passagens bíblicas que simbolizam um novo tempo, uma nova fase, ou um batismo, se assim preferirem, nas Escrituras. E a primeira de todas está lá em Gênesis capítulo 3, quando o homem peca, Adão e Eva. Eles são lançados fora do paraíso. E para eles retornarem, eles têm que cruzar novamente as águas. Então, simbolizando, eles fizeram um batismo às avessas, saindo da presença de Deus, uma nova fase saindo. E para retornar ao jardim de delícias, eles terão também que fazer o quê? Passar de novo pelas águas, iniciar uma nova fase. E aí você vai falar assim, uau, e essa nova fase, ela vem com o batismo nas águas? Não, não vem com o batismo nas águas. É simplesmente as águas são um símbolo. É um símbolo da palavra, é um símbolo da espada. Tanto que Deus, quando tira o homem, Adão e Eva, ali do Éden, ele coloca 2 anjos com espadas flamejantes de fogo, ali para guardar o caminho da árvore da vida, guardar o caminho de Jesus. Como é que você vai chegar a Jesus? Apenas através da palavra, através da espada da palavra. Prosseguindo, vamos lá. A segunda passagem bíblica, Noé, onde você vê águas no sentido de um novo tempo, início de uma nova fase. Qual fase é essa? Está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 13. Construiu a arca que sobreviveu ao dilúvio. A água do dilúvio levou todos aqueles que estavam corrompidos. Olha o julgamento através da água, através da palavra. Noé tinha também pecados, tanto que isso se tornou evidente quando de seu desembarque da vinha plantada e quando ele se embriagou. Então, veja, não se estava dizendo assim, olha, vai ser julgado e vai perecer todos aqueles que estiveram deliberadamente na prática do pecado. Porque nós vimos, através dos outros vídeos, que a salvação é pela fé, é uma graça de Deus, tão somente pela fé, não por obras para que ninguém se glorie, Efésios 2, 8 e 9. Mas aqueles que não aceitam o chamado do Evangelho não terão como escapar do dilúvio, não terão como escapar do julgamento. E Noé ele ficou 100 anos ali construindo a arca, pregando, e a arca sendo um tipo de Jesus, porque ela tinha 3 andares, tudo estava dentro dele, ou seja, a plenitude está dentro de Cristo, dele, por ele, para ele foram criadas todas as coisas. Então ali a arca também como um símbolo de Jesus. Legal. Outra observação sobre a passagem de Noé, desse novo tempo, é que Noé é um nome que significa o quê? Descanso. Quem que é o nosso descanso? É Jesus, não é? Então, ali, a arca, ela era feita de madeira. A madeira simboliza o quê? A cruz de Cristo. Ele foi fechado com betume, com piche, vamos chamar na nossa linguagem. E ali, o piche também ele foi algo de julgamento. Quando caiu o fogo sobre Sodoma e Gomorra, foi o quê? Nos poços de enxofre. Ali está vendo assim, um julgamento que houve no madeiro. A arca ela tinha o quê? Ela tinha 3 andares, simbolizando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quantos sobreviveram ali dentro da arca? 8 almas. O 8, vocês verão que os numerais bíblicos eles têm símbolos, eles representam coisas no mundo espiritual. E o 8 ele representa o quê? A ressurreição. O 7º dia é o descansar de Deus, amém? E o 8 é o domingo onde Cristo ressuscitou. Então quando nós passamos pelas águas e levantamos, nós o quê? Ressuscitamos com Cristo e entramos aonde? No descanso. Olha que importante você conhecer. Aí, outra questão que eu queria observar com você está lá em Gênesis 9, 16 a 17, que diz assim, não haverá, Deus jurou, que não haveria mais dilúvio, não destruiria mais a terra com um dilúvio, com um julgamento, porque aqueles que estão em Cristo já passaram da morte para a vida. A terra também é um símbolo do homem, o homem é feito do pó da terra.
Então não há mais juízo condenatório para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas somente para aqueles que não estão em Cristo Jesus, aqueles que estão fora da arca, ou seja, aqueles que não aceitaram a Jesus como único Senhor e Salvador de sua vida. Terceira passagem, Moisés, Êxodo 14, 21, fala sobre a passagem pelo Mar Vermelho na fuga do Egito. O mar é uma representação, irmãos, de nações na Bíblia e também de morada de demônios. Então, sempre que você vê mar explicado na Bíblia, você vai ver o quê? Ou nações, povos ou demônios. Aonde que você me fala que é demônios? Eu posso falar na passagem do Gadareno. Eles se precipitaram no mar da Galileia. Tem uma passagem em Apocalipse que fala assim: e o mar deu os seus mortos, as nações deram os seus mortos. E nós sabemos que quem está em Cristo não morre. O povo de Deus, então, ao ser resgatado com mão forte do Egito, ele vai ter que passar o quê? Pelas águas, passou pelo Mar Vermelho. E aí você vai ver que tem o quê? 3 inimigos que o povo de Deus vai ter que enfrentar. Passou que a água do batismo ali, o batismo de Moisés, vamos chamar assim, o Mar Vermelho, onde eles conheceram a lei. Eles vão ter que enfrentar 3 tipos de inimigo. O diabo, que é representado por Faraó e seu exército, que ficou submerso nas águas, foi julgado já, ficou para trás, não tem mais poder sobre a minha, não tem mais poder sobre a tua vida. Ainda que muitos falam: nossa, o diabo tá me atrapalhando. Deixa eu falar uma coisa para você. Todo poder no céu e na terra foi dado a Jesus, e ele deu aos discípulos. Se você é um filho de Deus e decidiu seguir com Jesus, então eu ouso lhe dizer algo que você já deveria saber, né? O Satanás não tem poder mais sobre a sua vida. Exerça a autoridade que Deus lhe deu. Declare e ordene que ele saia da sua vida, saia da sua saúde, saia da vida familiar dos seus filhos, esposo, parentes. Amém? E aí você vai ter então 3 inimigos. O diabo, que já é derrotado. Você vai ter os demônios, que tem que se sujeitar também às palavras de ordem dada por um filho de Deus, cheio do Espírito Santo. Você vai ver o quê? Uma obediência à lei moral de Deus. Por que o mar era vermelho? Né? Porque ele refletia o Sinai na água. O Monte Sinai é um monte de terra bem vermelho, então ele refletia na água. Então o povo estava iniciando uma nova fase no deserto, onde ele ia fazer o quê? Conhecer a lei de Deus de uma forma mais profunda. E ali no deserto haveria de acontecer algo muito interessante. O povo iria ser convidado a abandonar o Egito, que ficou para trás, ou seja, por isso que a Bíblia fala assim, prossiga rumo ao alvo, mira Cristo e segue, porque aquilo que ficou para trás não é para você retornar, não é para voltar, como diz aquela outra passagem, como a porca lavada volta à lama. Não é necessário que você retorne, você anda para frente. Quando tem um obstáculo na sua frente, Moisés estava conduzindo o povo, o mar estava lá e não abriu, ele falou: nossa, e agora? Do lado direito um precipício, do lado esquerdo o deserto, aqui para trás tem o faraó e os seus carros e seus cavaleiros. Aí ele clama a Deus, Deus fala assim: por que clamas a mim? Só digo que marche. Então, ou seja, bate na água, exerça o teu cajado, bota o cajado na água, ou seja, o cajado símbolo de autoridade. Exerça a autoridade que eu já te dei e prossiga. Vamos lá. Então, nesse novo tempo, quando eles atravessam e entram no deserto, eles vão fazer o quê? Arrancar de dentro deles aquilo que ficou para trás, que é os princípios e valores do mundo, e vão ser apresentados à lei moral de Deus, onde eles vão ver o quê? Como Deus age, porque a lei é boa, santa, perfeita, mas não é porque nós não conseguimos cumpri-la e porque ela não tem poder para salvar que ela não é boa. Então ela vai dizer o caráter de Deus, o caráter santo de Deus. E prosseguindo, eles vão prosseguir e vão se deparar com o deserto, onde vai ser retirado tudo aquilo que é do mundo e inserido princípios e valores eternos de Deus nessa nova fase. E esse novo tempo do deserto vai ensinar algumas outras verdades para nós que eu vou resumir para vocês. Isso faz com que os israelitas acabarem murmurando no deserto. Por quê? Porque eles deveriam atravessar o deserto no período de 40 dias.
era algo para ser transitório. Mas porque eles começaram a murmurar, começaram a olhar para trás, querer o alho e a cebola do Egito, ou seja, querer viver de acordo com os padrões do mundo e do império das trevas, Deus falou, como que eu vou introduzi-los na terra que mana leite e mel, na terra da minha delícia, onde eu tenho comunhão plena com eles desse jeito? Não tem condição, eles precisam o quê? Eles precisam passar por uma transformação, que está lá em Romanos 12:2. Renovai-vos mediante a transformação da vossa mente, mediante a palavra. Então, ali eles ficam rodando e somente Josué vai conseguir atravessar futuramente. Por que somente Josué vai herdar as promessas? Ele e Calebe. Foram 12 espias enviados, mas 10 não tiveram fé, não permaneceram crendo. Quando eles viram o obstáculo, eles falaram, olha, somos como gafanhotos perto daqueles gigantes, não vai dar certo. Ou seja, o que Deus está prometendo era bom, mas não tem como. Ou seja, eles duvidaram do próprio Senhor. E a dúvida, se você for olhar em Gênesis, foi a causa da queda. Eles duvidaram daquilo que Deus disse, só dessa árvore não coma que morre. E eles falaram, será? E aí comeram. A desobediência ela é uma consequência da incredulidade. Se você, por incredulidade, foi lançado fora do jardim de delícias, do Éden, por credulidade agora, você é introduzido no jardim do Éden. Vamos ver o que mais nós podemos falar aqui sobre essa fase de travessia. Uma outra interpretação aqui da palavra de Deus. Não teria como o povo que foi batizado apenas nas águas e não tinha sido batizado no fogo conquistar coisas, pois lhes faltaria poder de Deus, autoridade para serem testemunhas. Vamos trazer um paralelo entre o Velho e o Novo Testamento. Jesus ele disse o quê? Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, glória a Deus. E a travessia do Jordão, o nome Jordão significa aquele que desce. Jordão é o rio que dá vida a Israel. Quem é aquele que desce? Quem é aquele que deu vida ao Israel? É o próprio Senhor. Então, quando o povo faz uma nova travessia, agora essa travessia do rio Jordão, eles estão sendo revestidos de um poder, não para viver dos milagres através da vida de Moisés, porque Moisés ele já tinha sido batizado por Jesus, ele já tinha tido um encontro com o Senhor na sarça ardente. Mas agora o povo de Deus, que via os milagres todo dia, o maná, as codornizes, a água que saía da rocha, agora eles vão ser o quê? Canal de bênção, através do poder que eles estão recebendo através da vida de Jesus. Somente com poder eles poderiam conquistar aquilo que Deus tem para eles. Ninguém conquista nada sem o poder de Deus. Não adianta. Assim como foi no Egito, onde Satanás não respeitou. Deixa o meu povo ir, eles são coitadinhos. Ele só endurecia o trabalho, a escravidão. Mas quando veio o juízo, quando veio o poder, Satanás ele tem que sair da frente, porque senão ele é queimado e ele é derrotado debaixo dos meus pés e dos seus pés. Então ali, esse novo tempo. E a título de curiosidade, vamos ver se tem mais alguma coisinha para falar aqui. A lei, como nós sabemos, está no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, só serviu de aio, de um esteio, para que o pecado fosse revelado. A lei nunca teve o condão de salvar ninguém. Deus salvou todos pela graça, mas ainda assim alguns buscam se justificar na lei. Mas aqueles que se justificam na lei serão pela lei julgados. Está João 5:45. Então, Cristo, ele representou para nós o cumprimento perfeito da lei. E a lei, ela produzia o quê? Vida? Não, ela produzia morte na humanidade. Mas, com base no seu sacrifício, eu e você temos vida. Adão e Eva pecam, mata-se um cordeiro, Apocalipse 13:8, salvo engano. Ele reveste Adão e Eva com uma pele de animal, que por interpretação é uma pele de um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quando Caim e Abel se achegam a Deus, Caim se achega com produto da terra, ou seja, com produto de maldição. Não tinha nada fazendo a expiação por ele. Já
Abel, sabedor daquilo que tinha acontecido com seus pais, instruído por seus pais no caminho, decidiu, por seu livre-arbítrio, aplicar o sangue de Cristo sobre a sua vida e foi aceito. Então é assim. Agora nós vamos passar para um outro vídeo, onde eu vou continuar outras passagens bíblicas ao longo das Escrituras que simbolizam batismo e início de um novo tempo.